Oi, eu sou a Mari Maru, esse é o Tenho Modos, seu novo espaço favorito para a gente conversar e consumir moda mais consciente e sustentável. Mari Maru! Tenha Modos. E hoje o nosso convidado é o Elias, que é bailarino, coreógrafo, modelo, foi modelo da Maru também no nosso primeiro drop desse ano. E a gente vai falar um pouco sobre figurino, sobre balé, sobre dança e o envolvimento da dança, principalmente o balé, com a moda. É isso, se apresenta pra gente, Elias. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui nesse projeto tão importante. Acho muito interessante tudo que você faz, o trabalho que você faz com a Maru. Enfim, você sabe muito que eu sou fã de vocês, de todo mundo que está envolvido, nesse projeto tão importante que é a Maru. E eu tô muito honrado de poder estar aqui hoje e de estar nesse podcast que eu já venho ouvi alguns episódios, eu achei muito interessante. Então, fiquei muito honrado de poder participar. Ai, que bom, eu tô muito feliz de você estar aqui hoje. Queria que você falasse pra gente como que começou o seu envolvimento com a dança, como que você encontrou o balé? Então, eu comecei com a dança, eu comecei com dança e teatro, num projeto social aqui de Divinópolis mesmo, no Fazendo Arte. E aí o meu pai, ele conhecia a coordenadora do projeto, porque ela trabalhava com ele. E aí teve um ano que a gente foi até assistir um amigo da minha irmã, que depois virou um grande amigo meu, que dançava e também fazia teatro, e hoje é bailarino na Flórida. Então, a gente foi até assistir ele, aí eu lembro que meu pai me perguntou, assim, eu tinha uns 6 anos. Um ano antes de eu entrar, a gente foi assistir e ele me perguntou, falou assim, você teria interesse de fazer? Aí eu falei assim, tenho. E só falei, sabe? Mas a gente meio que esqueceu, assim. E aí depois de um tempo eu lembrei meu pai. Eu falei assim, nossa pai, eu queria fazer, tem como a gente fazer? Ele falou assim, tranquilo, a gente vai lá amanhã e olha com a coordenadora e você entra. Eu falei, então tá bom, então eu quero. E aí eu comecei com 7 anos, dança e teatro, e fiquei no projeto até os meus 11 anos. E aí depois eu recebi uma bolsa no Estúdio Arte Dança de 100%, pra poder estudar lá e estudar só dança. E aí foi quando eu falei assim, eu acho que eu gosto mais da dança mesmo. E aí fiquei nisso. E aí tô até hoje, é onde eu trabalho como bailarino, como professor, como coreógrafo. Tive outras experiências, assim, vou tendo as experiências que o próprio Arte Dança foi me oferecendo a partir dos anos, assim. Mas foi assim que eu fui me desenvolvendo. E até hoje que eu tô por ali, fazendo minhas pesquisas, aprendendo todos os dias, dando minhas aulas, fazendo as minhas aulas também, porque eu também estou sempre no lugar de aprender. Aí foi assim, minha história mais ou menos, bem resumidamente, é assim. E tem quanto tempo já que você é professor e coreógrafo lá? Que eu sou professor e coreógrafo, vai fazer uns... que eu comecei a me arriscar nessa área, assim, em 2022, que eu tive um espaço para poder começar alguma coisa, mas realmente, assim, oficial, foi esse ano, assim, que eu entrei lá como professor. Porque daí eu me formei no ensino médio, né? Ano passado, e aí aí eu já não tinha mais nada pra fazer mesmo na parte da manhã. E aí eu fiquei com a parte da manhã pra poder dar aula e tal, e a parte da tarde pra ficar mais como bailarino mesmo. Entendi. Acho tudo, inclusive. Eu queria que você falasse pra gente, pra quem não entende, assim, como que funciona o processo pra poder criar uma coreografia e talvez até um espetáculo. E em que momento vocês chegam no figurino, na criação de figurino? Então, eu acho que como todo processo criativo, a gente tem que ter um ponto de partida. Então, quando você quer criar um espetáculo, você quer criar uma coreografia, se você for criar um espetáculo completo, ele vai ter partes e tal, e cada sessão, assim, né, do espetáculo mesmo, cada parte do espetáculo vai falar de alguma coisa. Mas vai ter um tema geral. Então, a partir desse tema que a gente pensou e desenvolveu, que a gente precisa começar a desenvolver, na verdade, a gente vai pensar nas coreografias. Isso eu falo assim, um espetáculo de escola de dança mesmo, normal, a gente vai pensar num tema do que a gente vai falar. E aí, a partir disso, a gente vai designar as coreografias para cada turma e tal. Isso numa escola de dança normal, né? Sim. E aí a gente passa para os professores, cada professor tem uma ideia. E aí a gente começa a desenvolver a partir disso. Então, a partir do tema que foi escolhido, você pensa na linguagem coreográfica, da coreografia, o que é que você quer passar. Então, sei lá, um tema super
tranquilo, só pra você entender um exemplo, assim, só pra você entender. Ah, eu quero cobras, vou falar de cobras. Ah, então como que cobras se comportam? Então eu tenho que entender mais ou menos como que as cobras se comportam pra poder passar na minha coreografia. Isso eu falo assim, uma coreografia de grupo, né? Sim. Pra poder passar na coreografia. Então, elas estão, se elas estão juntas, se são várias cobras, então geralmente elas estão juntas, elas vão se entrelaçando, então vai tentando criar esse movimento mais ondulado, e aí isso entra nos desenhos coreográficos, que são as formas que a gente vê no palco, né? Cada posicionamento das pessoas. Aí a partir disso, o que seria um figurino de cobra? Aí a cobra ela não tem braço, ela não tem. Então a gente tem que tentar criar o mais, talvez, não sei, talvez o mais plano possível, de uma forma muito uniforme, mas que ainda aparenta cobra. Então eu vou, sei lá, vou pôr um brilho, vou pôr alguma coisa que realce mesmo, mas é um tom mais escuro, pode ser também. Então, enfim, a gente vai pensando. Você tem que ter, eu acho que como eu falei, como todo processo criativo, a gente tem que ter um ponto de partida. Então, você tem que ter uma referência. Eu acho que é o mais importante, é a gente ter referência. Então é cobras. Tá, deixa eu tentar pensar em alguma coisa que eu já vi de cobras. O que eu tenho de referência? Então se é cobras, eu vou assistir um documentário pra entender como é que elas se comportam. Sim. Então, aí eu falei, se elas estão em conjunto, então elas estão sempre se entrelaçando, elas estão juntas, ou então elas podem às vezes até se ameaçar elas mesmas, vão se estranhar. Sim. Então eu posso criar um momento na coreografia assim. Deixa eu ver, agora eu preciso criar roupa. Aí como que eu vou representar essas escamas? Porque, por exemplo, eu já não acho tão interessante, sei lá, você comprar um tecido que imita pele de cobra, por exemplo. Sim. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou usar um tecido de base e criar em cima, eu pensaria assim, então eu vou pegar um outro tecido e vou pôr por cima e vai criar um efeito, e tentar pensar numa forma que vai criar um efeito de cobra, que pareça uma pele de cobra. Aí, mas como que eu vou fazer isso? Isso como se eu estivesse pensando agora, assim, como que eu vou fazer isso? Não, então eu vou pesquisar desfiles, editoriais, gente que entende de moda para poder me explicar ou para eu poder enxergar e entender como que eu poderia fazer isso. Então é mais ou menos isso, assim, eu acho que a gente tem que ter, a partir do tema que você pensa, que aí as ideias podem surgir de qualquer forma, né? Sim. A partir do tema que você pensa, você tentar buscar ao máximo as referências que você já tem, e se você não tiver alguma, você ir atrás. Sim. Então é estudar para poder entender onde que você pode ir, assim. E aí o figurino, ele já é logo no início, porque ele faz muito parte da história, assim. Sem ele, fica muito difícil de contar a história, sabe? Do balé, da coreografia, do que você quer passar, porque eu acho que a plateia tem que entender logo de imediato, né? Porque é muito rápido. Mesmo seja assim, 5 minutos, logo no primeiro minuto, assim, as pessoas já têm que entender do que é que você tá falando, sabe? Sim. Então o figurino ele já vem logo de primeira, assim. E aí a gente vai compreendendo aonde que ele pode chegar, assim, pra ficar interessante, sabe? E tem que combinar também com a linguagem coreográfica. Sim. Então são muitas, muitas coisas. Eu acho legal porque a ideia do figurino, assim, às vezes ela não é vista de primeira instância por quem tá assistindo, mas ela, como você falou, ela é pensada desde o início porque ela conta a mesma história do espetáculo. Então, seja no teatro, seja na novela, seja no cinema, o figurino ele é muito importante desde a personagem mais básica até a personagem mais chamativa. E eu acho que no balé a gente tem figurinos que ficaram muito marcados, por exemplo, do Cisne Negro, que a galera usa em festa fantasia até hoje. Então, eu acho muito legal ver, porque apesar de serem figurinos que seguem, às vezes, uma mesma estrutura, eles têm detalhes, têm texturas, têm tecidos diferentes, que contam uma história diferente. Então, acho que esse exemplo que você deu da cobra é perfeito, porque, assim, que figurino que você poderia colocar num espetáculo de balé que, transmitisse isso com a essência do balé. Então, acho muito legal. E vocês têm figurinista lá? Como que funciona? Não, a gente não tem figurinista, assim. Eu falo num contexto de escola de dança, né? Que é onde eu trabalho. Sim. Grandes companhias de dança vão ter pessoas, um time, geralmente, aí vai ter um figurinista, os costureiros, os até stylists mesmo e tal. Então, mas a gente, assim, nesse contexto de escola de dança, aí eu falo escola de dança no geral, particular ou não, a gente geralmente não tem, assim, a não ser instituições maiores, né? Sim. Mas
Geralmente, assim, nesse contexto que a maioria do pessoal tá envolvido, da comunidade da dança, assim, a gente não tem. E aí a gente vai aprendendo na marra. É igual eu falei, a gente busca referência, tenta entender, faz e vê se funciona. Sim. Aí eu vi que não funcionou, que o negócio não vai dar certo, nossa, então não é isso, eu vou ter que... Aí eu vejo o que deu errado. Aí foi o tecido, foi a maneira como eu pedi pra costureira fazer, pra ela costurar, e aí não funciona, porque não é exatamente isso que eu quero passar. Às vezes a gente só descobre quando tá no palco, porque é tudo muito diferente quando tá no palco, assim, a gente vê de longe, geralmente, vê com luz, vê com todo mundo no palco, e aí você vê e fala assim, nossa, todo mundo junto dançando com esse figurino, não entendeu nada, meu Deus, vai ter que mudar. Se for dançar isso numa próxima oportunidade, a gente vai ter que pensar numa outra coisa. E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai entendendo, sabe? Sim. Aí tem, lógico, tem alguns modelos já que a gente já sabe que são coisas que vão funcionar. Isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, quando a gente vai criar uma coleção de moda, nós somos mais técnicos, assim, a gente segue uma linha de raciocínio específica, né? Tipo assim, escolhe o tema, depois escolhe o tecido, e aí vem cartela de cores, e aí, tipo assim, e vai. Vocês que, tipo assim, não necessariamente são da área, aprendem mais na prática do que necessariamente na teoria. Então, tipo assim, como que funciona o processo criativo? Por exemplo, tecido. Acho que já tem alguns tecidos que vocês trabalham que vocês já conhecem, tipo, esse aqui. Talvez não o nome, mas pelo toque eu sei que esse aqui já funciona, ele é elástico e tal. E o resto, tipo assim, aviamento, como que é, tipo, esse processo pra vocês? Tipo assim, a gente precisa, geralmente, né? A gente vai bordar roupa, geralmente a gente aprende a bordar tudo na mão. A gente consegue, vários professores já vi, muita gente bordando coisa ali na hora. Tipo assim, vai dançar, tem que entrar no palco, a menina tá bordando. A gente mesmo aprende como bailarina a fazer as coisas, pra caso, sei lá, a minha roupa caiu, as pedras, eu preciso comprar a pedra nova, pelo menos parecido com essa aqui que já tava, e eu preciso costurar isso assim, 2 dias antes de dançar, sabe? Tipo assim, que você vai ver que a roupa estragou, que tem alguma coisa assim. E aí foi o que eu falei. A gente já sabe mais ou menos aonde seguir. Por exemplo, às vezes a gente precisa criar um colã. Às vezes a gente vai dançar só de colã. Às vezes as meninas vão dançar só de colã e a gente com colã também, mas do modelo masculino, né? Aí a gente já sabe mais ou menos o tecido que vai funcionar. Assim, geralmente é um tecido que estica e tal, mas aí ele precisa ter uma base por baixo para ele poder ser firme, ele não pode ser completamente fino demais, só o tecido mesmo com elastano, assim, muito transparente. Então, ele precisa ter mais de uma camada. Então, mais ou menos essas coisas a gente sabe, assim, e consegue entender. Mas às vezes a gente tem uma ideia tão maluca de algo que a gente viu e a gente vai comprando e precisa fazer funcionar. Então, você chega lá na costureira com os tecidos e fala assim, olha, eu preciso fazer isso. Aí às vezes a gente ainda fala assim, é isso, mas não é isso exatamente. Porque às vezes é alguma coisa, tipo assim, às vezes é uma modelo, é num desfile, ou é uma roupa que a gente não viu em alguém, às vezes tá só num manequim mesmo. Aí eu preciso fazer isso aqui funcionar de alguma forma. Eu mesma agora, nesse final de ano, eu queria, e eu ainda não sei como é que isso vai ficar, um capuz num figurino de uma aluna minha. Aí, e aí quando a gente foi comprar o tecido, eu queria o tecido que fosse o mesmo tecido da saia. Só que se fosse o mesmo tecido da saia, não ia firmar o capuz. Então eu precisava ser um tecido diferente. Aí foi que eu parei pra pensar, eu falei assim, não, realmente. Aí a gente vai começando a entender, tipo assim, não, pra essas coisas a gente precisa de um tecido mais firme e tal. E aí a gente vai aprendendo, assim, sabe? Mas tem muita coisa que a gente vai na prática, assim, põe lá no palco, vê se funcionar e não funcionou. Já sei que isso aqui não vai dar certo de uma próxima, então eu preciso fazer outra coisa. Que loucura! Enquanto você tava falando, eu tava pensando, por exemplo, tipo, fez todos os figurinos, experimentou, não sei o que, chegou no palco, dependendo da luz, ficou tudo transparente. Tipo assim, meu Deus. Não, da próxima não vamos fazer, mas e agora? Tipo, tá tudo tipo transparente. Isso, Não, mas eu acho que... Eu acho que é bom aprender assim também, porque, tipo, se você for parar pra pensar, as costureiras antigamente aprendiam assim, era mais na prática mesmo, né? E aí, à medida do tempo, elas iam pesquisando e entendendo o que precisava ser melhorado. O que eu ia te perguntar é que você até comentou, colãs masculinos, né? Tem alguma... Porque não tem como a gente falar de balé sem falar de gênero, obviamente, que ainda há essa discussão.
Na hora de criar os figurinos, tem alguma regra que você acha que pode ser até um pouco machista ou até um pouco envolvendo essa questão de gênero mesmo, de tipo assim, isso aqui não pode. Por exemplo, eu queria colocar o homem usando isso. Não, isso não pode, é uma regra do balé. Tipo, tem alguma regra assim que você acha que impede às vezes um pouco? Eu acho que ainda tem alguns pensamentos de colocar uma roupa, ou um modelo de roupa, na verdade, né? Que não vai passar virilidade o suficiente, ou que não vai passar. Às vezes montou a coreografia e tá tipo assim, nossa, tá super interessante. Às vezes é um padedê de homem e mulher, e aí tá realmente aquela história super tradicional, assim, do homem com a mulher e tal, não sei o quê. E aí às vezes vai decidir o figurino e ver que o figurino não tá passando exatamente essa mensagem assim de um homem super másculo e tal. E aí a gente vai lá e muda o figurino. Acontece, assim, sabe? Já vi acontecer, não só comigo, com várias outras pessoas. A gente vê isso acontecendo. E que não é uma coisa exatamente legal, assim, mas que, por exemplo, se a coreografia já tá montada, às vezes a gente vai preferir seguir com essa história, sabe? Então tem um pouco disso, assim, sabe? Mas pelo menos com as pessoas que eu trabalho, assim, que eu sempre trabalhei, a gente sempre tenta ter a cabeça muito aberta, Sim. sabe? Aí a gente sofre até mais, assim, como a gente vai muito em competição, e tem jurado em competição, né? Às vezes do jurado não entender, assim, exatamente o que a gente quis passar com o figurino e tal, achar feio, realmente porque a cabeça tá posicionada em outro lugar, sabe? Então tem muito disso ainda, assim. Às vezes eu ainda não vivenciei totalmente, mas eu sei que muitas outras pessoas devem passar por isso, assim, sabe? Então, tomar cuidado porque às vezes... Porque, por exemplo, o colã feminino, ele é mais cavado, né? Aí a gente só faz o masculino, às vezes sem alça, geralmente das meninas é de alcinha e tal. A gente só faz o masculino com manguinha e de shortinho, né? Aí fica um macaquinho, fica tipo um macaquinho. Sim. E aí... mas às vezes no palco ainda também mostra muito a perna e tal, não sei o que. E aí muita gente consegue torcer o nariz, sabe? Assim, pra essas coisas. Enfim, a roupa é sempre muito colada, então tem muita gente que se sente incomodada de assistir, sabe? Eu acho isso muito estranho. Mas tem muita gente que se sente muito incomodada, assim, mesmo tampando o corpo todo. Sim. De casaca, que vem até aqui, de malha, que é a calça que a gente chama, né? Chama malha, que é de malha mesmo. E que cobre até o pé e tal, mas que é muito grudado, muito coladinho. Então as pessoas se incomodam. Então, lógico que ainda tem muito, assim, esse pensamento, sabe? Das pessoas, acho que tanto da plateia. E como a gente tem que servir o que a plateia quer ver, tem muito disso na comunidade também. E aí a gente fica nesse dilema, assim, nossa, como que eu vou conseguir fazer com que as pessoas não se sentem incomodadas, tipo assim, mas ao mesmo tempo, se sentirem incomodadas, fazer o quê? Sabe? Faz parte também do meu processo criativo, eu não vou deixar de montar a roupa dessa forma, porque as pessoas vão pensar alguma coisa, assim, não, porque tudo no final tem que se conectar, sabe? É assim que eu pensei o figurino, é assim que eu quero que seja o figurino, as pessoas vão ficar incomodadas, sabe? Acho que no mínimo quem tem que ficar incomodado é quem tá dançando. Sim. Eu não tô confortável com essa roupa e tal, não achei interessante. Teria como a gente pensar numa outra forma? Aí a gente para e pensa, sabe? Mas eu acho que no máximo é só isso mesmo. É o bailarino e quem tá no cargo ali né, da coreografia e tal, e de fazer essas decisões. Agora, quando a plateia não consegue entender, acho que tem uma linha tênue ali, da onde a gente vai respeitar a opinião deles e onde a gente vai fazer o que a gente tá pensando mesmo, em respeitar nós, né, e ao nosso trabalho. Eu acho que é engraçado porque o balé ele é muito tradicional, né? Sempre foi muito tradicional. Então, tipo, é difícil sair do que a galera espera que você faça e às vezes fazer um negócio diferente. Ou às vezes também é difícil manter um negócio que sempre esteve mantido, assim, porque o colã sempre existiu do jeito que existiu. Acho que a malha também, né? Sempre vi os homens usando malha. E o que eu acho mais engraçado é que eu atualmente faço funk também. A gente vai até apresentar esse final de semana. E o figurino foi uma questão, porque a gente ficou tipo assim, mas será que não vai ficar curto demais? Será que as pessoas não vão achar ruim? Porque a gente vai apresentar com outras danças que são mais tradicionais, tipo assim, saião, sabe? Tipo assim... E aí, o funk não é nada tradicional, não é uma dança tradicional. Então a gente já espera que haja a galera torcendo o nariz no sentido de, tipo assim, isso foi ofensivo, não foi legal vocês terem colocado isso. Mas a gente fica muito...
Eu acho ruim ter essa insegurança, sabe? Porque, tipo, é isso. Pra mim, se o dançarino tá se sentindo seguro, se sentindo confortável no momento de dançar, é isso que importa, É, sabe? Tipo, a gente não tinha que ficar pensando o que as pessoas da plateia vão pensar em relação a isso. Se você vai conseguir executar a coreografia no sentido de tá confortável, fazer todos os passos, é isso, sabe? Tipo, então é bem complicado ter que pensar não só pra você, mas pensar pros outros também, sabe? Isso que é chato. é. E eu ia perguntar justamente sobre isso agora, em relação a conforto e em relação à vestibilidade. Tipo, quando você vai criar uma coreografia, você pensa em várias coisas. Quando você vai criar o figurino, você tem que pensar em como vai ser possível executar esses passos que você colocou na coreografia, né? Então, por exemplo, já existiu alguma vez em que você colocou lá e aí, sei lá, a peça não aguentou e rasgou, então, tipo assim, não esticava o suficiente pra você poder fazer uma abertura. Tipo, como que vocês pensam isso? Que na moda a gente chama de... Esqueci. Ergonômico? Ergonomia, exatamente. Como que você pensa na ergonomia pra poder criar esses figurinos? Não só. Como tem pouco tempo que eu tô trabalhando assim com um processo coreográfico, ainda não aconteceu nada comigo, mas já aconteceu com um bailarino, assim. Às vezes a gente vai experimentar o figurino, às vezes até faltam poucos dias pra gente se apresentar, e aí a gente vê que ele tá começando a rasgar, que ele não vai aguentar tudo, sabe? Tipo assim, que ele vai rasgar no primeiro dia que a gente dançar. Quando a gente for tá tendo ensaio geral, né? Que a gente faz com figurino e tal. Ou enfim, tá fazendo algum ensaio com figurino, a gente tá testando se o figurino vai funcionar. Aí a gente vê que, tipo assim, ele não vai aguentar, sabe? Ou porque o tecido é ruim, ou porque realmente a coreografia é pesada, tem muita coisa, e aí o figurino não vai aguentar. Ou até mesmo um outro ponto, que dependendo da coreografia, do bailarino, dos bailarinos no geral, às vezes a gente quer mostrar um outro tipo de movimentação. Então, às vezes é uma movimentação que precisa mostrar mais linha de perna, ou mais linha de braço, e aí o figurino que a gente pensou tá tampando isso. Sabe, às vezes eu tenho uma bailarina que ela tem muita facilidade com movimentação de perna, com linha de perna e tal, então tudo é mais focado na parte de baixo. Aí eu penso um figurino com uma saia grande, às vezes até a saia tem umas fendas e tal, não vai dar certo, mas aí na hora que ela dança eu falo assim, poxa, não vai dar certo de jeito nenhum. Ou então ela dança muito no chão, aí a saia fica esparramada no chão, sempre que ela tá no chão, de uma forma que não é interessante, não é isso que eu quero, sabe? Aí tô vendo de longe, eu falo assim, tampou, tá, tudo que ela tá fazendo tá tampando, sabe? Então, ou então só não tá ajudando mesmo, não tá passando a mensagem que a gente queria passar. Então acontece demais, assim, da gente ver que o negócio não vai rolar, sabe? Até mesmo esses dias pra trás tem uma coreografia lá no nosso festival, no final do ano, que eles revelam no final, até um spoiler ó, do festival, que eles revelam uma outra cor de roupa. E eles tiram o tecido assim, é como se a saia estivesse aqui no peito, e aí as meninas tiram a saia, aí vira uma saia com mais camada e revela a parte de cima, que é um top e tal. E aí a gente tava descobrindo uma forma de como que elas iam conseguir tirar isso a tempo, sabe? Tipo assim, porque o tecido fica aqui, e aí como que elas iam tirar? Porque com velcro não ia dar certo, a gente tinha pensado uma forma com velcro, mas não ia funcionar. Então elas vão ter que realmente enfiar assim mesmo a roupa no top e tal, e aí elas têm um momentinho que elas saem do palco, elas já voltam pro palco, aí a gente teve que coreografar a retirada da roupa. Tipo assim, aí elas vão tirando, olhando, criando umas figuras, mesmo assim, é coreografado essa retirada, e a gente viu que o negócio ia funcionar. Aí a gente teve que pensar do nada, tipo assim, não, então peraí. Não tem tempo da gente mandar fazer uma outra coisa, da gente parar pra pensar em fazer uma outra coisa, uma forma em que a gente vai mostrar essa saia com top e tal, não vai dar tempo. Ou às vezes até mudar. Ah, não vai ser top saia mais, vai ser um colã, não sei o quê. A gente tem que pensar uma outra coisa, não vai dar tempo. Então o que a gente vai fazer? Vai ter que coreografar a tirada delas, assim. Aí a gente tirou, não tem tempo de mudar a coreografia também, pra pôr uma outra coisa enquanto os outros estão fora do palco, tirando a roupa, não. Então elas vão entrar e vai tirando a roupa, a gente vai coreografar, vai ser isso, assim. E aí funcionou. Então é mais ou menos nessa ideia, assim, de vamos ver no que vai dar. Tipo assim, vai ter que ser isso. Aí claro que a gente já sabe que uma coisa ou outra não vai funcionar, que vai ser difícil e tal. Mas o que a gente ainda não tem certeza, a gente tem que fazer e testar. É só assim que a gente aprende. Agora, eu queria te perguntar qual que é a importância de pensar nos detalhes mesmo, sabe? Porque, como eu falei, aqui tem figurinos que ficaram muito marcados.
Mas à medida que eu tava pesquisando também pra gente poder falar sobre isso, eu vi que às vezes o masculino é o que a galera mais vê como um figurino básico, assim. Queria que você me falasse como que é essa relação entre o figurino masculino e feminino no balé e qual que é essa importância de criar talvez texturas, detalhes, essas camadas, essa diferenciação assim, pra fazer com que realmente fique um figurino único, sabe? Talvez até memorável, assim. Então, nos grandes balés que você citou, pra galera entender, tipo Lago dos Cisnes, Quebra-Nozes, é o que a gente chama de balé de repertório, né? Que são esses balés tradicionais que já existem, que um grande coreógrafo fez e que a gente continua remontando ao longo dos anos, mantendo o balé vivo e tal, e aí as grandes companhias também fazem. Enfim, daí a gente vai fazendo novas versões, assim, a partir da versão original que a gente tem e vai remontando. Mas a coreografia base é a que a gente já tem. Esses são os balés de repertório. Geralmente, nessa história, a gente tem um príncipe, ou um personagem masculino e uma personagem feminina, que vão se encontrar no final, ou vai ter um casamento no final, eles vão dançar junto. E essa questão do padedê, que é a dança de dois, né? Paz de Deus, que é a dança de dois, ela que geralmente é um homem e uma mulher, ela sempre foi criada na intenção de enaltecer a mulher. Então a gente, como homem, tem a obrigação de fazer a mulher parecer bem, né? É claro que é um trabalho de 50%, porque se ela não me ajuda, eu não consigo ajudar ela também, mas é mais sobre ela do que sobre mim. Então a gente até brinca que a culpa é sempre do homem. Deixou ela cair, mas ela caiu porque ela veio em cima de mim toda mole, sabe? Não tinha como eu segurar ela desse jeito. Não, mas a culpa foi minha. Tipo assim, pra plateia foi porque eu não consegui segurar ela. Então... Eu amei o balé. É isso aí, mulheres no topo. Aí eu acho que é muito desse lado, assim, de que é sempre pra mulher. É sempre enaltecer a mulher, porque tem mais esse papel feminino, que tem um lado, assim, é legal que a gente esteja enaltecendo as mulheres, Sim. mas é porque a gente enxerga como uma coisa feminina. Então tem essas duas perspectivas, assim, pra gente reparar. E aí, geralmente, o figurino do homem, então, não vai chamar tanta atenção. Vai ser o que eu falei, vai ser uma malha, ou preta, ou branca, enfim. Dificilmente é colorida, a não ser quando é um balé mais alegre, um balé mais feliz, assim. Com uma casaca, que é o que é uma casaca mesmo. Geralmente vem até no punho, assim, mostra só a mão, cobre um pouco do pescoço, assim. E aí tem os detalhes. Tipo, já viu de Quebra-Nozes? Sim. Que é parece de militar, né? Então, é mais ou menos daquele jeito. Aí é uma malha preta, uma malha branca, enfim, depende. E aí, geralmente o figurino da mulher é mais diferente. Aí é um tchutchu mesmo, com brilho e tal, não sei o que, é um corpete maravilhoso. Até porque tem que ter muita coisa, porque de longe não dá pra enxergar se tiver pouca, né? Então tem que ser uma coisa mais trabalhada mesmo. Não que o do homem, se do homem você pegar de perto, você fala assim, nossa, é um trabalho muito bem feito. Sim. Mas não é feito pra chamar tanta atenção quanto o da mulher, sabe? Então é por isso que às vezes o figurino soa um pouco mais básico. Aí a gente pode até voltar naquela questão da virilidade, que às vezes um balé mais contemporâneo, né? Numa coreografia mais contemporânea, um balé mais moderno, ou até outro estilo de dança mesmo, a gente tem muito costume de colocar homens sem camisa. A homem de shorts tem camisa, ou homem de malha e sem camisa. É assim, que aí é super fácil, porque daí ele já tá forte mesmo, já tá mostrando a barriga, é isso, pronto, acabou. E é a mulher que a gente vai pôr uma coisa mais assim, sabe? Mais trabalhada, mais bem pensada. Às vezes o do homem ele só vai ter os mesmos detalhes. Às vezes se é de duas cores, o da mulher tem duas cores diferentes, é preto e branco. Aí a gente põe a malha preta com uns detalhes em branco, uma faixa branca, alguma coisa assim, sabe? E por isso que geralmente soa mais comum mesmo. É até mais fácil mesmo de se produzir, de se pensar pro homem do que pra mulher, porque tem essa cultura, assim. Mas acho super interessante também quando a gente vem com grandes ideias pros dois. Sim. Sabe? E aí geralmente é um balé mais neoclássico, que é o balé mais contemporâneo, assim, que é mais moderno. E aí a gente consegue ter uma liberdade maior pra poder criar, sabe? Várias coisas. E aí a gente pensa mesmo no figurino pro homem e tal. Porque daí tá vindo de nós, a gente que tá criando. Então a gente pode pensar numa coisa mais elaborada mesmo, elaborar mais. Aí é aí que volta as referências, o que eu vou usar. Aí tem que ter a ver com o tema e tal. E tudo se encaixar mesmo no final, assim. Mas tem muito disso, sim, de tipo, do homem ser mais básico.
Eu acho muito que, tipo assim, essa ideia toda realmente de virilidade é pra poder minimizar, talvez, o impacto de ser uma dança tão feminina, né? Considerada tão feminina. Porque aí o homem não pode parecer tão feminino igual a bailarina que ele tá dançando junto. Então, realmente tem que ser essa ideia mais de virilidade, porra, um homem forte. Achei engraçado você falar essa ideia de, tipo, às vezes ele tá sem camisa, mas aí, tipo, ele tá todo musculoso. Então, tipo assim, ele não tá feminino, assim. E é engraçado ver isso ainda, sabe? Tipo assim, essa ideia de, ai, se eu usar isso eu realmente vou ficar feminina. Acho que com certeza você já ouviu comentários assim, mesmo que não seja dentro de casa, talvez fora, assim, de tipo, nossa, mas você vai dançar balé, você vai fazer isso, não é pra menina. Tipo, a galera ainda tem essa concepção. E acho que isso fica evidente também nos figurinos, sabe? Mas eu sei que a galera tá dando uma evoluída, assim. Eu queria que você comentasse, tipo, como que você vê dentro da sua escola e como que você vê fora, assim. Você acha que realmente está evoluindo no sentido não só de figurino, mas talvez até de coreografia? As pessoas estão com a mente mais aberta? Ou, tipo, você acha que não? Ainda falta muito pra gente chegar nesse ponto. Eu acho que ainda falta muito, mas é porque eu acho que ainda falta muito como sociedade. Sim. Então eu acho que enquanto todos nós estivermos juntos aqui e tiver gente pensando assim, vai realçar no trabalho de todo mundo. Não tá realçando só no mundo da dança, sabe? Tá realçando em tudo. Então vai realçar na moda, quando você for criar alguma roupa. E aí a galera torcer o olho porque você tá criando roupa unissex. Sendo que você não tá criando roupa nem unissex, porque você não tá atribuindo gênero, você não tá atribuindo nada. Você tá criando roupa. Né? Então, assim, quem quiser comprar e usar, é isso aí, pronto, acabou. Eu só tô te entregando no seu tamanho, da forma como você quer, enfim. Então, acho que a gente, como sociedade, estiver pensando assim, vai ser complicadíssimo. E vai sempre realçar. Então, é por isso que a gente vai sempre estar com a cabeça mais para esse lado, assim, nossa, deixa eu pensar como que eu vou criar pro masculino aqui agora, porque vai ser difícil, porque a galera vai torcer o nariz e tal. Enfim, aí tem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas eu acho sim que tem algumas personalidades que tem algumas grandes instituições de dança e tal que vem pensando mais à frente, sabe? Com a cabeça mais à frente. Mas a gente tem muitas pessoas ainda antiquadas trabalhando à frente dessas coisas, sabe? Eu não falo não no meu caso, mas nessas grandes instituições que eu citei, ainda tem muito. São equipes muito grandes. Então, e tem gente que tá com a cabeça muito fechada e que tem muito poder. Então o negócio vai funcionar do jeito que eles quiserem funcionar, porque eles não vão conseguir entender o que é. Que às vezes aquele coreógrafo que tá chegando ali com uma ideia super diferente vai passar. Mas a gente vê, sim, grandes companhias, tipo o American Ballet Theatre, que é o ABT, que é a maior companhia de Nova York. Eles têm um balé, se eu não me engano, é eles mesmos. Eles têm um balé que conta a história de dois homens se apaixonando. É um balé neoclássico, que virou um espetáculo e tal, e que eles têm, e que é super interessante, assim. Então, a gente já vê a galera pensando mais nessas outras coisas, sabe? Mas tem muita gente, até mesmo, assim, pra gente citar um exemplo nosso, o Festival de Dança de Joinville, que é a maior competição do país e do mundo, às vezes a gente vê a galera trazendo uns trabalhos diferentes e levando como balé, mesmo que ainda balé neoclássico, mas levando como balé, e jurados, e a plateia, e muita gente da comunidade, porque é o evento no Brasil que mais reúne a comunidade da dança. Então tem muita gente, mas assim, para mais de 20 mil pessoas, é muita gente mesmo. Então, acho que até o número é maior, eu ainda joguei baixo. E a gente vê muita gente falando assim, nossa, mas aquilo não é balé. Nossa, aquilo não é balé, aquilo é outra coisa, mas não é balé. Então tem muita gente com essa cabeça muito fechada, sabe? E é complicado, mas eu acho que a gente tem que continuar movendo. Sim. É o que a gente já conversou várias vezes, sim, assim. Se a gente parar pra poder fazer do jeito que a galera tá querendo, ou então ficar assim, vamos fazer só mais ou menos diferente pra não estranharem tanto. Não, gente, vamos mesmo, faz o negócio do jeito que a gente tá pensando, e se reagirem diferente é porque diferença a gente tá fazendo. Sim. É porque a gente tá passando alguma mensagem importante com aquilo ali. E é isso, tem que incomodar mesmo, eu acho que
A gente tem que fazer as coisas e fazer as pessoas irem embora pra casa pensando, sabe? Nem que seja assim, nossa, eu não gostei, mas eu fiz ela pensar. Sim. Eu fiz ela sentar e assistir, isso é muito importante. Eu fiz ela ficar até o final, sabe? Sim. E ela veio até o final, o que que é aquilo ali que ela foi pra assistir, que ela não pode levantar e ir embora. Quer dizer, ela tem esse direito, mas assim, geralmente ela não vai, ela pagou por aquilo ali e tal. Então eu fiz ela assistir até o final, mesmo que ela não goste, alguma coisa ela absorveu daquilo ali, sabe? Isso é muito importante. Quanto mais a gente for fazendo isso, aí que a transformação vai acontecendo, né? E eu acho muito legal você, porque você é uma pessoa muito jovem e já tá, tipo, nesse caminho, já tá influenciando tanta gente, já tá fazendo uma coisa tão legal, assim. Porque eu acho que é a gente que vai mudar, entendeu? É o que eu sempre falo. E a ideia do podcast, assim, numa totalidade, é tipo assim, mostrar para as pessoas que moda tá em tudo e que a gente consegue mudar muita coisa através dela. Então, tipo assim, a gente consegue mudar, tipo, a dança como um todo no sentido só do figurino, por exemplo. Tipo, mudar a cabeça das pessoas se elas assistirem uma dança e o figurino for totalmente desconexo ou se ele for totalmente legal com a coreografia, enfim, eu acho que tem muitos pontos que a gente consegue trabalhar. E eu acho que o seu trabalho é muito importante porque você começa desde as crianças, né, no balé. Então, tipo, você já tem a mente muito aberta e é muito legal as crianças terem convívio com uma pessoa assim que, tipo, já deixa elas tão à vontade, já mostra pra ela outras possibilidades. Acho que o balé sempre foi muito quadrado, assim, sabe? A galera enxerga como uma dança que é muito restritiva, muito tradicional e que não pode fazer muita coisa, mas pode fazer muita coisa. A gente tem. É porque é arte e é expressão, né? E é Exatamente. expressão corporal. Então a gente tem que deixar. A criança tá ali pra ela poder. Lógico que tem regra e tem Sim, disciplina. E que a gente tem que passar matéria. É como se fosse uma escola normal, assim. A gente tem que passar matéria pra criança ir progredindo à medida dos anos, à medida que ela for ficando, fazendo o balé, ela poder ir melhorando e tal. Então ela tem que entender isso. Mas eu tô permitindo ela se expressar, sabe? Toda vez fora da sala de aula, quando a gente tá ensaiando uma coreografia, quando a gente vai levar a coreografia pra algum lugar, é o momento da criança se permitir. Então a gente tem que deixar isso acontecer. É diferente, sabe? A parte sala de aula e aprender e disciplina com essa parte de dançar, de se apresentar e tal, é diferente, mas ao mesmo tempo a gente tem que deixar elas confortáveis nos dois lugares, assim, Sim. das duas formas. E eu acho isso muito, muitíssimo importante, até mesmo porque a gente deixa a criança mais confortável, ela fica com mais vontade de voltar, ela fica com mais desejo de aprender sobre aquilo ali, e aí é mais fácil, aí eu acredito, essa é a minha linha de pensamento, fica mais fácil da criança ficar confortável, fica mais fácil da criança, inclusive, ficar mais disciplinada, porque ela tá entendendo, porque como ela já viu que aquilo ali não é uma ameaça pra ela, ela vai querer continuar. E ela vai querer, tipo assim, não, então peraí, eu vou me concentrar aqui agora, porque é um momento importante, é um momento sério e tal, é minha aula de balé, é minha aula de jazz. Enfim, é a dança que eu tô fazendo, então eu vou me concentrar agora. E ela gosta, isso é muito importante, sabe? Isso é todo tipo de criança. Lógico que tem crianças diferentes que têm mais dificuldade, mas aí a gente vai entendendo, assim, como que as crianças funcionam, como com cada abordagem é diferente para cada criança. Mas, assim, isso é muito importante. Eu acho que à medida que a gente for, cada vez os professores mais jovens forem pensando dessa forma, aí a gente continua mantendo a dança viva, e a dança viva na sociedade atual, que eu acho que é o mais importante, porque eu acho que a gente tem que ir progredindo o trabalho junto com a sociedade, a gente não pode ficar pra trás. Exatamente. E ficar insistindo, não, é só dessa forma, a gente só pode dançar desse jeito, com esse tipo de roupa. Então eu fico muito feliz, assim, eu falei que tem dificuldade de mudar, porque a sociedade ainda não mudou, mas eu vejo cada vez mais quando a gente vai em competição, e aí eu falo todo mundo no geral, não só as pessoas que estão me acompanhando e tal, meus alunos, os outros professores, meus amigos e tal, a gente vê um trabalho mais tradicional, que é bom também, mas sim, com uma roupa tradicional que a gente já viu milhões de vezes, com a coreografia, com uma linguagem que a gente já viu milhões de vezes, com os movimentos que a gente já viu milhões de vezes, e aí a gente fica assim, nossa, super, super legal, mas assim, o que tem de interessante nisso? O que tem de diferente? A gente queria ver algo diferente. Mas aí já tem jurado, por exemplo, que pode ser que esteja ali na banca no dia e que leve mais, respeite mais esse trabalho do que um outro que vai vir logo depois e que tá mostrando algo novo, sabe? Mas é assim que o novo será sempre recebido na dança, na moda, enfim, em todos os lugares. Então eu acho que aí vem aquilo que eu falei antes, a gente continuar insistindo em fazer o diferente, ou o que é diferente agora,
pra gente poder ir revolucionando mesmo, assim, o espaço. Total. E agora, pra acabar, fala um pouco de como que vai ser o festival, como que estão as preparações, dá uns pequenos spoilers pra galera que quer Vou falar, ir. gente. O festival vai ser agora, dia 13 e 14. Vocês podem pegar mais informações no Instagram do Artedança, @estudio.artedança. E aí a gente está falando justamente sobre diferenças esse ano. O espetáculo chama Os Estranhos Mundos de Ana. E aí foi o que eu falei, que é muito importante a gente ter ponto de partida e ter referência. Sim. Então a gente sentou, todos os professores e tal, e falou, gente, quais são as ideias para esse ano? E aí a gente tinha pensado em Divertidamente, em alguma coisa a ver com isso. Aí a gente já pensou na Riley, que a Riley tava crescendo e ela tava se sentindo diferente às vezes, porque por isso que as emoções estavam uma bagunça. Aí, então ela tá se sentindo diferente e tal. Aí a gente vai levar pra um lado mais estranho? Eu acho que sim. Acho que um lado mais estranho, um mundo mais fantasioso vai ser interessante. Então, tipo o Lar das Crianças Peculiares? Sim. Tipo isso. Então a gente foi tendo uns pontos de partida e pegando as referências que a gente queria fazer. E aí a gente desenvolveu uma história nossa. A partir disso a gente desenvolveu algo nosso. Essa personagem, a Ana, ela se sente muito excluída, assim. Porque todo mundo fala pra ela que ela é diferente, que ela não se encaixa, que tem alguma coisa de errado com ela, que ela não é igual às crianças da idade dela, e tem alguma coisa diferente com ela. E aí ela aceita tudo isso e fala assim, então eu vou atrás de alguém igual a mim. Eu preciso achar alguém igual a mim, porque essas pessoas aqui estão falando que eu sou diferente, eu então não posso estar com elas. E aí ela visita 3 mundos diferentes, que são, aí vocês vão ter que ver quais são os mundos, né? Tem que ir no espetáculo. Aí ela visita 3 mundos diferentes, mas no final da história, ela vê que não existe ninguém igual a ela, porque nós somos todos diferentes. E isso é o que faz a gente especial. E aí ela fica em paz com isso. E aí ela entende que, tipo assim, não tem nada de errado. Porque é todo mundo diferente. Ela sai em busca, então, de alguém parecido com ela e ela não acha. Porque a gente nunca vai achar. Não adianta eu ir em busca de alguém parecido. Mesmo quando eu acho que eu achei, quando eu penso que eu achei alguém parecido, aquela pessoa ainda é diferente de mim. Então, essa é a mensagem que a gente queria passar esse ano, sabe? Então tem várias coisas, assim. Tem vários momentos super interessantes que trazem outras críticas também à forma como a gente, como humano, tá levando o mundo hoje em dia, na forma da sustentabilidade, no meio ambiente. Então a gente tem alguns momentos assim, porque acaba que uma coisa vai encaixando na outra, né? Mas a mensagem principal é essa, assim, de que todos somos diferentes e é isso aí que é especial. Que é uma mensagem super básica e que depois eu até fiquei pensando, falei, gente, será que as pessoas já não têm noção disso? Mas é engraçado, porque é muito na nossa bolha. Pra gente essa frase é super clichê. Todos somos diferentes, por isso é especial. Essa é uma frase super clichê, mas de fora da bolha não é. As pessoas têm dificuldade de entender a magnitude dessa frase, assim, que é uma frase super simples, mas elas têm dificuldade. Então, por isso a gente decidiu continuar com o projeto, sabe? Não, vamos fazer isso mesmo, porque a mensagem é super legal, é super importante. A gente quer passar isso, sabe? E sem focar, às vezes, em algo específico. Esse aqui a gente tá mandando diretamente pra esse tipo de pessoa, pra esse tipo de grupo. Não, a gente tá assim, a mensagem vai ressoar pra todo mundo, é pra ressoar de forma homogênea mesmo, assim, geral. É pra ressoar pra todo mundo. Amei, nossa, amei mesmo. Acho que só pra fechar, uma coisa que eu tô perguntando pra todo mundo que vem aqui, a gente tá construindo uma wishlist vegana de hábitos mais saudáveis, mais sustentáveis. Então, tipo, a gente tem, o Marcos falou meditação, o Antônio falou não pensar e o Denis falou literalmente parar de comer carne. Então, tipo, qual hábito você quer ir pra 2025? Um hábito vegano? Pra 2025. A gente ser minimalista em forma de consumo. Eu adoro o maximalismo em questão de roupa, mas não significa que a gente está comprando roupa o tempo todo para poder usar o tempo todo. É a gente começar a pegar as roupas que a gente já tem e pensar de forma diferente. E aí eu acho que o maximalismo entra, mas eu falo assim, minimalismo em forma de consumo mesmo. Eu acho que a gente consumir menos tudo. Se não tem necessidade de eu pra que eu vou sair para correr e comprar uma garrafinha de água na rua? Eu posso levar minha garrafa da água, tipo assim, qual que é o problema?
Pra que eu vou usar todo dia uma roupa diferente? Pra gastar água depois pra lavar? Não, eu posso tentar reaproveitar essa roupa aqui amanhã, caso dê certo. Às vezes não dá, mas enfim, eu acho que a gente pensar de forma minimalista para consumir mesmo. Acho que para as outras coisas o maximalismo super funciona, eu super apoio, acho tudo, mas é minimalista, né, na forma de consumo mesmo, porque o negócio tá ficando muito sério. Sim. E a gente não tá reparando, mas tá ficando muito sério. Hoje tá fazendo muito calor. Sim. E amanhã vai fazer de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo, e parece que nunca vai parar. Então, assim, se a gente continuar nessa forma, assim, de fazer tudo tão exageradamente, o negócio não vai progredir. Aí não adianta nada do que a gente falou hoje. Aí não adianta não adianta nada. a gente querer mudar a cabeça das pessoas se a gente não tem espaço pra viver. É. Então fica muito complicado, sabe? Porque daí o problema começa a ser outro. Daí a gente não tem espaço nem pra pensar nessas pequenas coisas, assim, Sim. sabe? Como que eu vou pensar num tipo de roupa? Por que é interessante eu parar pra assistir um espetáculo de dança? Sendo que, tipo assim, não, eu tô preocupado com outras coisas. Sim. Preocupado em pensar, nossa, deixa eu ir ali pensar, comprar uma roupa e tal, não sei o que, não. Não tem como, porque eu tô morrendo de calor, eu preciso, sabe? Tipo assim, é complicadíssimo. Sim. Então acho que a gente pode viver um momento bem tenso se a gente não começar a pensar nessas coisas, sabe? Não, perfeito. Nos próximos anos. Perfeita colocação, amei. E eu amei o episódio, achei que ficou muito eu legal. Amei, eu amo dança, eu acho que a gente pode falar muito sobre moda e dança sempre, e eu acho que você faz isso muito bem, e você fala disso também muito bem. Então, tipo, continua seu trabalho que Obrigado. eu amo, e muito sucesso sempre, assim. Ai, vocês também, gente. Eu torço demais pela Maru, pelo seu sucesso pessoal também, individual, porque é muito interessante. Me conquistou desde primeira, assim, sabe? Pulei de cabeça desde a primeira vez que você me chamou e foi a decisão mais certa que eu tomei, porque, nossa, é tudo muito especial. Tudo que vocês fazem, vocês estão tocando, o negócio tá ficando muito interessante. Ai, então, acho que a gente tem obrigada. que se apoiar mesmo, porque Sim. quanto maior for a rede de apoio, mais diferença a gente faz. É isso, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fala suas redes sociais para as pessoas te seguirem. Minhas redes sociais, pode ser Instagram, né? @Elias Mendes, Elias com 2 As. É isso, eu, Mari Maru. Sigam a Maru também. E é isso, ouçam no Spotify e no YouTube. Tchau!